Você já ouviu alguém dizer: não tenho fé, não tenho religião, só acredito em mim mesmo? No primeiro vídeo desta série sobre a fé, nós levantamos o problema daqueles que gostariam de crer, mas não conseguem crer. Ou pelo menos dizem que não conseguem. Neste segundo estudo, pensamos naquelas pessoas que dizem que não têm fé. Nesse caso, é necessário primeiro entendermos o que significa, o que é a fé. Veja a definição de fé em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza de que vai alcançar o futuro desejado. Por exemplo, quando você entra em um avião para atravessar o oceano, você já começa a imaginar como será a entrada no outro país. Você pensa sobre os documentos que vai apresentar, e fica até imaginando muita coisa sobre os lugares e pessoas que vai encontrar. Não é verdade que essa certeza de chegar ao outro lado é uma demonstração de fé? Sim, você está mostrando que tem fé que aquele avião e também o seu comandante vão conduzir você ao outro lado. No Antigo Testamento, o termo fé aparece em Deuteronômio 32, versículo 20, e também em Abacuque 2, verso 4. O primeiro texto diz: filhos em quem não há lealdade. Aqui está o sentido negativo. Diz que essas pessoas, esses filhos, não tinham lealdade, não eram fiéis, não tinham fé. Em Abacuque está escrito: mas o justo, pela sua fé, viverá. Embora só existam essas duas ocorrências do termo fé no Antigo Testamento, a ideia, porém, é muito frequente nos verbos crer, confiar e esperar. Sendo assim, entendemos que fé é sinônimo de acreditar, confiar e esperar. E quero perguntar a você, esses verbos existem no teu vocabulário pessoal? Você costuma crer em alguma coisa? Você confia em algo ou alguém? Você tem esperança de algo? Então, podes dizer que tens alguma forma de fé. Qual é o sentido da vida de alguém que não acredita em nada, que não consegue confiar em ninguém, que não tem nenhuma esperança? Você pode imaginar uma pessoa assim, sem fé? Penso que você também concorda que é necessário crer em algo ou alguém, que é necessário ter esperança. Mas ainda é preciso saber se essa fé que tenho, se a esperança que carrego no peito está certa ou estou sendo iludido com uma confiança e esperança vã. Como podemos saber se a nossa fé está certa? Alguém disse: a fé exige um fundamento. Qual é o fundamento da tua fé? Se você acredita, por exemplo, na ciência, deve dizer o que te levou a acreditar. É preciso saber dizer por que passou a acreditar na ciência. No sentido religioso, as pessoas costumam dizer: aconteceu um milagre na minha vida e eu passei a acreditar. Acreditar em algo ou alguém. Nesse sentido, podemos afirmar que a fé se dirige para um alvo. E o Antigo Testamento tem somente o Senhor como alvo da fé verdadeira. E rejeita a confiança nos próprios poderes individuais, como, por exemplo, em Provérbios, o que está escrito: o que confia no seu próprio coração é insensato. Jeremias, o profeta, também advertiu contra toda e qualquer confiança no homem. Ele disse: maldito o homem que confia no homem. Assim vemos que a fé bíblica no Antigo Testamento rejeita completamente a confiança nos ídolos, como está escrito: que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Uma imagem de escultura é o produto da imaginação do próprio homem. Nunca poderá se transformar em um Deus verdadeiro. Agora vemos no Novo Testamento que a fé é altamente proeminente. A palavra em si, aparece cerca de 240 vezes no Novo Testamento. E o Novo Testamento interpretado apresenta aspectos da fé. Quero mencionar aqui dois. O primeiro é a fé objetiva. Este é o objeto da fé, aquilo
em que se crê. O povo do Antigo Testamento tinha os 5 livros da lei e os profetas como fundamento da sua fé. Estes livros davam a defesa dos seus argumentos de fé. Eles acreditavam que tudo o que foi escrito na lei e nos profetas é a palavra de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo escreveu ao seu colega Timóteo e ele disse: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo transmitiu a fé objetiva, ou seja, este ensino a Timóteo, através da palavra de Deus. O apóstolo transmitiu a palavra da fé a Timóteo. Despertou o coração de Timóteo para acreditar, esperar em tudo aquilo que a Bíblia ensina. E que tudo isso se tornou realidade na vida de Timóteo. Assim percebemos que a fé exige sim um fundamento e que a fé bíblica se dirige para um alvo fora do próprio homem. Você já deve ter ouvido que algumas pessoas têm uma grande fé, enquanto outras dizem que têm fé muito pequena. Vejamos como a Bíblia se refere à capacidade de acreditar. Esta capacidade é também chamada a virtude da fé. Na vida cristã podemos desenvolver muitas virtudes ou qualidades espirituais. Por exemplo, veja Gálatas capítulo 5, verso 22, onde está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ou seja, a fé. E naturalmente que ao defender esta fé, fundamento objetivo, também precisamos desenvolver em nós essa capacidade de acreditar, ou seja, a virtude da fé. Deixe-me ilustrar esses dois aspectos: o fundamento no qual alguém crê e a virtude da fé. Ouvi certa vez uma história de um homem que estava fazendo um espetáculo diante de uma multidão. Havia um cabo que passava por cima de um abismo profundo e esse homem iria passar sobre esse cabo sem nenhuma corda de segurança. Todos aplaudiram o homem quando deu os primeiros passos, equilibrando-se sobre esse cabo. E a multidão chegou quase ao delírio quando ele chegou do outro lado do abismo. Quando o homem voltou ao ponto de início, ele tomou um carro destes usados no jardim ou nas construções, esses com uma roda só na frente. Retirou a parte de borracha e ficou só o aro, a roda. Encaixou a roda no cabo e desafiou a multidão se eles acreditariam que ele conseguiria passar com aquele carrinho rodando sobre o cabo. Todos gritaram animados. Então o homem perguntou: Quem de vocês realmente acredita que eu consigo passar com este carro? Venha e assente-se aqui em cima, e eu levarei até o outro lado. Nenhuma pessoa veio para esta experiência. Isso provou que a fé que eles tinham era muito fraca ou não era verdadeira fé? Por que não tinham fé para assentar-se e serem levados pelo abismo até o outro lado? Não é simplesmente por terem uma pequena fé, é por saberem que o homem podia falhar e haveria uma grande possibilidade de caírem no abismo. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus e na Bíblia Sagrada, mas por não conhecerem a palavra de Deus e não terem experiência com Deus, não conseguem entregar a sua vida a Ele e confiar. Se você diz que a Bíblia Sagrada é o teu livro, você crê, entregue-se a esse plano maravilhoso preparado por Deus. Se não conseguir entregar sua vida a Ele, é porque não o conhece suficientemente. Deixe Jesus Cristo te conduzir para o outro lado. Ele é o único caminho, a única esperança para a eternidade com Deus. Prove a tua fé vivendo como Ele viveu. Se a nossa fé está totalmente depositada em Jesus Cristo, passaremos pelo abismo do pecado e da morte em segurança. Ele não falha. Se a nossa fé não é acompanhada de arrependimento e confissão sincera, não passa de uma ilusão passageira e levará a perder-se para a eternidade.
Qual é a tua certeza de fé? Se hoje for o teu dia de sair desta vida, para onde você irá? E a você que confessa a Jesus Cristo como teu Salvador, se hoje Ele te chamar, chegarás confiante ou envergonhado da vida que teve? Se tens certezas do amor de Deus por você, não terás dificuldade em se entregar totalmente a esse amor. Se tens fé, mas percebe que tua fé é muito pequena, comece hoje um exercício espiritual que aumentará a tua fé. Comece a ler a palavra mais e mais. Se desejar mais informações, escreva-nos. Escreva aqui no comentário do vídeo e nós queremos ajudá-lo. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanham e partilham os vídeos aqui. Deus é poderoso para o conduzir para sempre. Deus fortaleça a tua fé na sua palavra.